Olá, sejam bem-vindas ao Conexão Fashion, um podcast de moda feito para o grupinho de pessoas que ama moda e arte. E hoje, neste último episódio, sim, esse é o último episódio da temporada, eu vou conversar com vocês sobre crise de identidade. Gente, sim, o que é crise de identidade? Bom, crise de identidade basicamente é aquele rolê que acontece por volta dos nossos 15 anos até os 25, que a gente não sabe exatamente quem a gente é, se a gente gosta muito de uma coisa ou se a gente odeia muito aquela coisa. E eu vou dar um exemplo pra vocês, mais ou menos, tá? Por exemplo, eu estudei em escola pública até o quarto ano, e aí do quinto até o terceiro ano do ensino médio, eu estudei em escola particular. Fiz a prova lá, entrei, tudo, porque eu era uma aluna nota 10 na escola pública. Aí eu fui pra escola particular e virei uma aluna nota 4, entrei em crise. Falei, meu Deus, eu não sou inteligente como eu pensei, ferrou. E aí eu comecei a estudar muito, tudo mais. Só que eu comecei a sofrer bullying na escola porque eu era bolsista. E aí eu sofria muito na escola com alguns discursos, né, péssimos. E também eu sempre fui bailarina e modelo, sempre trabalhei com moda. E eu também ouvia nesse meio de que a minha beleza era exótica, que eu não me encaixava no padrão que deveria ser, que eu tinha que fazer rinoplastia, porque quando eu sorria o meu nariz ficava achatado, que eu tinha que fazer bichectomia porque minha bochecha era muito grande. E aí, o que acontece? Quando eu saí do ensino médio e fui pra faculdade, que é a minha faculdade de teatro e letras, né? Eu fazia as duas juntas. Eu comecei a ouvir outro tipo de discurso. Eu comecei a ouvir o discurso de que eu era padrãozinho. Eu comecei a ouvir o discurso de que eu era, ai, linda, maravilhosa, perfeita. Ali me endeusavam. E aí deu um tilt na minha cabeça. Eu falei, não, gente, peraí, isso aqui tá errado. Não foi isso que eu ouvi, né, no outro ambiente que eu tava. Porque eu mudei de ambiente e as pessoas me viam de outra forma. Só que aí, o que acontece? A cabeça de uma pessoa que recém fez 18 anos, recém ficou adulta. Bom, eu fiquei sem saber exatamente o que eu era. Por quê? Eu sempre me achei linda e sempre tive muita certeza da minha beleza. E sempre tive muito esse autoconhecimento. Muito pela minha família, minha mãe e meu pai me criaram assim, de tipo, filha, você é linda, nunca deixem te dizer o contrário, cada um tem a sua beleza e a sua é única, você é perfeita, maravilhosa, incrível. Então eu sempre me vi como uma pessoa bonita, eu sempre soube que eu era bonita e tudo mais. Só que quando você tá naquele meio e você escuta muito aquilo, você ressignifica ele ou você absorve ele. E eu comecei a ressignificar. Ah, sua beleza é exótica, você precisa fazer rinoplastia, você precisa fazer isso. E eu comecei a ressignificar do quê? Ok, então eu não sou padrão? Ah, ok, então eu vou continuar do jeito que eu sou. Porque já que minha beleza é exótica, eu prefiro ser diferente e bonita do que ser igual a todo mundo e bonita. Então eu prefiro ser diferente. Só que aí, quando eu saí desse contexto e fui pra um contexto em que eu era lida como padrão, eu fiquei. Eita, pera, então eu sou padrão. E tá, o que que eu faço com essa informação agora? E na época eu ficava até um pouco brava, né? Eu ficava tipo assim, eu não sou padrão, porque eu ouvi durante muito tempo de que eu não era. Mas hoje eu entendo de que eu sou lida sim como padrão, mas o que eu queria que vocês entendessem é que o que foi o pilar dessa crise existencial que eu tive, né? Crise de identidade. O primeiro pilar, porque foram várias coisas que aconteceram, o primeiro pilar foi justamente o ambiente, né? Eu saí de um ambiente em que eu era lida de uma forma e eu tomava aquilo como verdade e fui para um outro ambiente que eu era lida de uma forma oposta e eu não sabia se eu ressignificava aquilo, se eu tomava como verdade, se a outra verdade que eu tomei como verdade era verdade. E aí eu tive realmente uma crise de identidade por conta dessa mudança de ambiente. E não só por isso. Porque também eu tinha um relacionamento
né? O meu ex também impunha pra mim alguns tipos de coisas que eu só fui reparar quando houve o término. E o término houve nessa transição também, quando eu tava no meu primeiro ano da faculdade. E ele sempre falava pra mim: Nossa, você não se arruma pra sair comigo. Só que eu sempre me arrumei, eu sempre fui uma perua. Eu sempre, tipo, andei super bem arrumada. Mas, pra ele, eu estar arrumada era estar sempre muito feminina. De salto alto, de vestido, de saia. E apesar do meu estilo ser majoritariamente feminino, e eu falo que o meu estilo é moderno, criativo e sexy. Eu acho que tem o sexy ali também, talvez um pouco do romântico, uma pitadinha de romântico. Mas eu trago muito comigo também o street style, usar bermuda, às vezes, usar tênis, usar camiseta mais larga. Eu sempre balanceio, digamos assim, a parte de cima. Se a parte de cima tá muito justa, a parte de baixo mais larga. Se a parte de baixo tá mais justa, a parte de cima eu deixo mais larga. E às vezes eu andava assim com ele. E ele achava que isso era eu estar desarrumada. E aí, inconscientemente, porque conscientemente eu falava, você não manda em mim, eu vou usar o jeito que eu quiser, porque eu estou maravilhosa. Claro que eu tô arrumada, tô linda, tô bela. Só que inconscientemente, eu fui mudando, eu fui me moldando pra agradar aquela pessoa que tava comigo. E aí eu comecei a me vestir só, sempre com vestido, salto, saia, roupas mais justas. Cabelo e maquiagem sempre mais voltado pro feminino. E nunca. E o meu lado criativo, o meu lado moderno, foi ficando de lado. E aí, isso na época do ensino médio. Eu namorei com ele na época do ensino médio. E aí, depois, quando eu entrei na faculdade e houve o término, e houve essa questão de falarem: ah, você é padrão, você é linda, você é maravilhosa, você é uma deusa. Eu falei, sim, eu sei que sou uma deusa, aquela brincadeira. Foi quando eu tive um momento de só usar roupa larga, camisa, tênis. É como se eu tentasse equilibrar esses anos não usando esse meu lado criativo, blazer largo, oversize, etc. É como se eu quisesse equilibrar. Eu usei durante muito tempo. Usei durante muito tempo vestido, saia, etc. E agora eu vou usar as coisas largas e criativas e malucas que eu quero usar. E aí também foi uma época muito louca, porque eu falava: ah, então quer dizer que eu não gosto de vestido? Eu não gosto de mini saia? Eu não gosto de salto? Então, vocês conseguem entender que às vezes a gente acaba se moldando às pessoas ou ao ambiente que a gente tá? Eu acho que talvez a maioria das crises de identidade que a gente tem é exatamente sobre isso. E hoje a internet, ela traz muito isso com a gente. Justamente por conta das tendências, né? Tem muita tendência acontecendo, muitas delas nada a ver com a outra, e a gente quer adotar todas elas, ou então não quer adotar nenhuma, só que a gente não sabe exatamente qual que a gente gosta de verdade, o que tem a ver com a gente, o que cabe no nosso estilo, o que cabe no nosso orçamento. Então, eu acho que essa crise de identidade, ela parte de um preceito de que a gente precisa ter mais autoconfiança e autoconhecimento sobre o que a gente gosta de verdade, sobre quem somos nós. Porque a partir do momento que você tá num ambiente e esse ambiente fala pra você todos os dias que você é uma coisa, você acaba acreditando. E aí quando você muda de ambiente e você vê que as pessoas falam outra coisa, você vai acreditar? Então eu acho que a gente precisa começar a se conhecer. Pra quando alguém falar, você é isso, você ter peito pra falar, não, não sou. E isso não te afetar de um jeito ruim. Porque às vezes a pessoa faz uma observação sobre o que você é, sobre o que você faz, e isso é muito bom pro seu autoconhecimento. Você fala, nossa, eu não tinha percebido que eu fazia isso, nossa, eu não tinha percebido que nem eu até comentei aqui durante os episódios, de que eu não tinha reparado que virou uma estética minha usar sempre mini saia e bota cano alto. Ou então sempre usar cropped, ou um ou outro, ou todos juntos. E vocês começaram a comentar isso comigo, tipo, nossa, já virou estética Gabi, mini saia e bota cano alto. E eu não tinha reparado. Mas por que virou uma estética minha, virou uma identidade visual?
porque eu uso muito, porque é uma coisa que eu gosto demais. A maioria das bases de looks que eu uso, a maioria tem mini saia. E se não tiver um saltinho alto, tem uma bota de cano super alto, que às vezes até tem salto. Então, assim, para você sair dessa crise de identidade, é muito difícil, assim. Não vou falar que é impossível, mas é muito difícil no sentido de que leva tempo. Você não vai se conhecer de um dia pro outro. Você vai se conhecer fazendo terapia, aquela brincadeira. Eu acho que quando a gente entende que a gente precisa se conhecer, porque a gente tá começando a se moldar, as coisas que chegam até a gente já é um super primeiro passo. Porque nesse um ano, que foi o ano da transição, de 2018 para 2019, eu fiquei realmente meio dodói da cabeça no sentido de que eu ficava brava quando as pessoas falavam que a minha beleza era exótica. Eu, tipo, isso aqui. E eu ficava brava quando falavam que eu era padrãozinho, tipo, não sou nada. Então, tipo, eu comecei a não querer receber o que as pessoas falavam sobre mim. Sendo ruim ou não, né? Eu não queria receber. E eu só fui entender também o porquê que eu parei de usar algumas coisas e porquê que eu comecei a usar muito outras coisas e etc e tal, quando eu tive o estralo de, peraí, eu acho que estou em crise. Estou tendo uma crise de identidade. Eu preciso dar um passo pra trás e relembrar quem eu sou. Porque, poxa, eu sei quem eu sou. Vocês sabem, eu comecei na internet falando sobre autocuidado, autoconhecimento, autoestima. Eu sei quem eu sou. Peraí. Eu preciso só dar um passo pra trás e entender melhor o que aconteceu nesses últimos anos. E aí foi quando eu, Gabriela, de 2000 e tantos, olhei pra trás o que aconteceu na minha vida. Pô, eu saí de uma escola pública, fui pra uma escola particular. Na escola pública, eu lembro que eu era muito amada, né? Por todos. Por todos mesmo. Eu sempre fui muito popular. Então, na escola, eu era muito amada por todos. Eu ajudava todo mundo, então todo mundo gostava de mim. Só que aí, quando eu cheguei na escola pública e eu cheguei usando o uniforme dos meninos, já foi um baque muito grande para as pessoas daquele ambiente. Porque, meu Deus, que absurdo uma menina usar o uniforme dos meninos só porque é mais confortável. E aí foi quando eles descobriram também que eu era bolsista. E aí começou discursos super problemáticos sobre questões financeiras e questões até da minha aparência, que começaram a me machucar, mas eu não percebia. Eu não percebia porque, como eu sempre fui uma pessoa muito autoconfiante, e eu nunca baixei a cabeça pro bullying, eu sempre respondia, eu sempre ignorava, eu não sei o quê. Eu achava que eu tava sendo muito forte, de que aquilo não tava me machucando. Só que hoje, olhando pra trás, eu vejo que me machucou sim. Inclusive, esse relacionamento que eu tive foi um relacionamento que me machucou muito, que me deixou muitos traumas. Então, todo esse momento foi um momento que me deixou muito, muito mal. E que acabou me deixando feridas que eu não sabia que eram feridas. E aí, quando eu entrei no teatro, que, assim, o teatro sempre me salvou em muitos sentidos. Eu faço teatro desde os 5 anos. Então, também isso ajuda, né? Porque o teatro, ele ajuda a gente a ter um autoconhecimento. Porque pra você criar um personagem, você precisa primeiramente saber quem você é, né? Pra você criar um personagem ali, pra você saber das dores do personagem, das felicidades dele, primeiramente você precisa saber quem você é, né? Então eu acho que o teatro sempre trabalhou isso comigo também. Só que apesar de eu ser uma pessoa muito segura de mim, a gente se machuca, né? A gente é ser humano, a gente acaba criando feridas aí durante a nossa trajetória. E aí, quando eu entrei no curso profissionalizante do teatro, e eu comecei a ter aula com a professora Simone, ela pediu pra gente fazer um caderninho, né? E aí eu fiz esse caderninho, e nesse caderninho eu comecei a me entender um pouco melhor, né? E quando eu descobri a minha crise e de identidade que eu tive, na verdade mesmo, foi em 2022. 2022. Porque foi pós-pandemia. Durante a pandemia, eu já tinha meio que percebido que eu tava num momento de reconhecimento, mas eu não tinha clareza do que estava acontecendo, do que tinha acontecido, entende? E aí eu comecei a ter clareza do que estava acontecendo quando eu fui escrever o meu TCC do teatro, que lá a gente chama de TPT, que é um trabalho de preparação teatral, de produção teatral. E o meu orientador, que é o Sérgio, ele me orientou e eu queria muito escrever um livro. E é daí que vem o meu livro que eu vou lançar, que eu já falei pra vocês.
E aí, foi quando ele começou a cutucar o passado. Né, Sérgio, querido? Começou a cutucar o passado, por que não? E aí foi quando eu comecei a entender o que tinha acontecido de verdade. Que eu comecei a racionalizar o que aconteceu. E aí eu comecei a entender, poxa, nossa, realmente, eu tinha parado de usar vestido. E nessa época, entendam, eu já tinha voltado a usar vestido, por exemplo. Eu já tinha entendido qual que era mais ou menos o meu estilo, oficialmente falando, entre aspas. Mas em 2022 foi o momento que eu racionalizei isso. Eu racionalizei tudo que aconteceu comigo e essa crise existencial e de identidade que aconteceu. E aí eu escrevi o livro em que eu falo com muito mais detalhes tudo que aconteceu comigo, toda essa trajetória. E esse livro vai ser lançado esse ano. Inclusive, a gente tá finalizando a temporada hoje, nesse 8º episódio, porque eu vou dar uma pausa, vou lançar o livro, vou trabalhar nesse projeto. E aí, a segunda temporada, a gente vai lançar no segundo semestre de 2024 ainda. Então, fiquem ligadas, porque teremos segunda temporada aí no próximo semestre. Mas eu resolvi falar com vocês sobre essa crise de identidade nesse último episódio, porque já era minha intenção fazer um último episódio só eu e vocês, pra gente ter um espaço pra conversar sobre uma coisa que eu acho que permeia muito jovens e jovens adultos aí, né? Que a crise dos 20 que as pessoas falam, eu acho que é muito sobre esses jovens adultos, porque a gente tem que decidir o que a gente vai fazer da nossa vida logo na escola, no ensino médio. A gente tem que escolher vestibular, a gente tem que estudar que nem maluco pra conseguir passar. Ainda mais quando a gente não tem uma condição financeira de pagar uma faculdade. Pô, a gente precisa, nossa, estudar muito. Eu lembro que a minha única opção era estudar muito para ou passar em primeiro, segundo, terceiro de uma escola particular e ter bolsa, ou estudar muito, muito pra passar numa federal. E graças a Deus passei, porque eu sou muito inteligente. Eu passei na USP. Inclusive, foi um questionamento que as pessoas que estudaram comigo tiveram, tipo, nossa, você passou na USP? Porque as pessoas não achavam que eu era inteligente, as pessoas não davam muito valor, assim, pra mim. Até hoje, tá? Às vezes eu falo que eu estudo na USP, as pessoas ficam, tipo, você? Tipo, sim, gente, eu estudei minha vida inteira. Passei, sim, na USP. Tipo, eu sou formada já em várias coisas. E eu acredito que a gente pode mudar o mundo através da arte e da educação. Inclusive, por isso que eu já dei muitas aulas de teatro e dança, enfim. Mas eu resolvi falar com vocês sobre crise de identidade, porque eu acho que é uma coisa que permeia, sim, a nossa geração. Tanto a geração Z quanto os millennials. Porque eu sou da... Como que a gente fala? Geração Z e millennial? Esqueci, tem um nome pra quem fica aí no meio, porque eu sou de 2000, né? Então eu meio que tô ali no meio. Eu não sou nem geração Z, nem millennial. Eu tô ali naquele meio. Então, eu acho importante a gente falar sobre essa crise de identidade que temos, porque nem sempre são flores, nem sempre a gente sabe o que a gente vai vestir, nem sempre a gente sabe o que a gente gosta. Mas por que que a gente não sabe? Porque a gente tá com uma enxurrada de informações em cima da gente o tempo todo, na internet e no nosso meio social, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja no seu meio de familiar, no seu meio de amigos. Então a gente precisa entender que essa crise de identidade, primeiro que ela começa em que não ensinam a gente a ser adulto. Não ensinam. Na escola não ensinam a gente a ser adulto, não ensinam a gente a declarar imposto de renda. Gente, vocês sabem declarar imposto de renda? Eu não sei. Se não fosse minha contadora, inclusive, um beijo, Su, eu não ia saber declarar imposto de renda. Não sei. Então, assim, a gente não é ensinado ao básico de ser adulto, que é as burocracias. A gente não é ensinado a lidar com os nossos sentimentos. E a gente não é ensinado a saber o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né? Porque é muito complicado a gente estar hoje nesse monte de informações, assim, tanto no off quanto no online, e a gente não saber exatamente se a gente vai querer vestir o Grandpa Core, ou o Mob Wife, ou o sei lá o que Core, entende? Então, eu tô aqui conversando com vocês sobre isso, porque foi uma coisa que eu passei, né? Foi uma coisa menos rede social e mais dia a dia, mas hoje, nas redes sociais, eu sinto isso como criadora de conteúdo. Vendo de fora e de dentro. Como criadora de conteúdo, eu vejo que as minhas seguidoras sofrem um pouco sobre isso. Eu vejo até nos comentários que vocês mandam, tipo, nossa, eu amei isso, mas eu não sei se eu usaria.
Nossa, eu odiei isso, mas não sei por quê. Agora eu tô com vontade de usar. Mas por quê? A gente paga muito com a língua. Porque às vezes você gosta daquilo, mas você foi ensinada a não gostar. Ou então às vezes você odeia aquilo, mas você foi ensinada a gostar. E às vezes inconscientemente, tá, gente? Eu não tô falando que vocês fazem isso consciente. Tipo, ai, eu falo que eu odeio, mas na verdade eu amo. Às vezes é totalmente inconsciente que a gente é influenciado pelo nosso meio, pelas redes sociais. Na maioria das vezes, inclusive. Então, eu vim aqui falar com vocês porque eu tenho dicas. Eu tenho dicas de uma pessoa que passou por crise existencial, crise de identidade, e conseguiu sair dela. Não 100%, tá? Porque a gente tá sempre aí em crise na vida adulta. Sinto em dizer pra vocês que ainda não são adultos, a gente tá sempre numa crise de identidade, de existencial. E pra você que é uma jovem adulta de depois dos 20, tamo junto, amiga. Nossos neurônios se conectam aqui neste momento, porque é uma coisa que acontece. Acontece. E eu tenho um negócio no meu coração de que eu vi no Twitter, acho, que alguém falou assim: gente, calma. Pensa que quando você tiver 25 anos, você vai estar entrando na primeira temporada de Friends. Eu já assisti Friends? Não. Mas pelos comentários, as pessoas começaram a falar que os personagens de Friends começaram a conquistar coisas depois dos 25. E eu falei assim: não, então, calm down, calma. Eu tô, acho que no caminho certo, hein? Porque rola uma insegurança, né? A gente, nós, pessoas com 20 e poucos anos hoje, a gente olha pra trás e a gente foi criança numa época incrível, na melhor época possível. Mas a gente foi presenteado com uma época péssima pra ser adulto. E a gente se cobra muito. A gente quer ter casa própria, carro e estabilidade financeira com 20 anos. Só que a gente esquece que a gente sai da escola com 18. Pelo menos eu saí, porque eu faço aniversário em dezembro. Sou de 2000, né? Então, você sai com 17, 18 anos da escola. Tipo, e como que em 2, 3 anos você vai conquistar tudo isso? Só se você, sei lá, ganhar a Mega Sena ou viralizar muito na internet e fazer seu primeiro milhão no ano, assim. Porque realmente é muito difícil no nosso contexto social mesmo. Então, como que eu comecei a sair dessa crise de identidade, essa crise existencial que me perseguia? Primeiro que começou a pandemia, né? E eu me vi sem ninguém, só com a minha família, que já era o suficiente, divos, mamãe, papai, vidinhas, um beijo. Mas eu me vi sozinha, digo, no sentido de só com a minha família que sempre conviveu comigo e sempre me apoiou em tudo e sempre acolheu tudo que eu usava e vestia. Em relação à moda, né? Tô dizendo. Então, quando começou a pandemia, eu acho que a primeira coisa que me veio e que foi muito importante pra mim foi o meu cabelo. Porque eu comentei aqui no episódio com a Vi que eu parei de fazer progressiva, né, na época da pandemia. E por quê? Porque eu não podia ir no cabeleireiro fazer progressiva, né? A gente tava em quarentena. E aí o meu cabelo começou a ondular, né? Ele começou a crescer ondulado. E aí eu comecei a. Nossa, cara, eu não acredito, meu cabelo tá ondulando, vai ficar horrível, como que eu vou gravar vídeo, não sei o quê. E aí eu comecei a buscar como arrumar o meu cabelo. Como deixar o meu cabelo ondulado mais bonito, etc e tal. E aí eu encontrei formas de finalização, ainda não sou expert em finalização, tá? Eu comecei a encontrar formas de finalizar meu cabelo e comecei a me apaixonar mesmo pelo meu cabelo ondulado. E comecei a me arrepender horrores de ter feito progressiva. E aí tá bom, esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto foi em relação aos vídeos, né? Eu sempre criei conteúdo pra internet, só que eu sempre criei conteúdo falando sobre autoestima, autocuidado, autoaceitação e autoconhecimento, vários autos. E aí, eu comecei em 2014, né? Com o Instagram e com o YouTube. E na pandemia, eu comecei a fazer maquiagens, vídeos de maquiagens e vídeos de look. E foi quando começou a bombar muito as minhas redes sociais. Porque eu comecei a fazer, na verdade, vídeo de maquiagem, vídeo de look, porque foi pedido pra mim, assim. Eu fazia os conteúdos de autoestima e autocuidado, mas eu sempre aparecia com looks muito legais e com maquiagens muito legais. Tanto porque eu sou muito legal e eu sou muito estilosa e muito belíssima e faço maquiagens incrivelmente bem, tanto porque eu sou modelo e sempre trabalhei como modelo também.
como atriz, né? Porque eu sou atriz profissional também. Então a gente sempre usa, né, looks muito legais e maquiagens muito legais. E eu postava muito também nas redes sociais. E aí começou a vir um interesse sobre isso, sobre essa questão da beleza, da moda. E aí eu comecei a criar na época da pandemia, porque eu, né, tinha mais tempo ali em casa, sem fazer nada. E aí eu comecei a fazer conteúdo também de maquiagem e de moda, mas sempre trazendo essa coisa da autoestima, do autocuidado. E aí começou a bombar muito. As pessoas começaram a amar os meus looks e as minhas maquiagens. E aí chegou um determinado momento que eu percebi que eu tava me permitindo a experimentar novamente as minhas próprias roupas. Porque assim, eu não tenho, nossa, meu Deus, milhares de roupas, um closet inteiro rodeado de roupas. Mas eu tenho muitas opções, digamos assim. Eu não tenho muitas peças de roupas, mas eu tenho muitas opções. Porque por eu ser atriz, por eu ser bailarina, eu tenho muitos figurinos. Então, às vezes, eu pegava um figurino que tava lá encostado, que eu nunca mais ia usar, e ressignificava ele pra uma roupa. Eu comecei a experimentar e relembrar o que eu gostava. Relembrar que eu não era uma coisa só, de que eu era várias. Porque tá tudo bem a gente ser várias coisas, gente, tá tudo bem. Às vezes a nossa sociedade, as pessoas impõem que a gente se coloque numa caixinha. E a gente não é essa caixinha. Às vezes a gente é várias caixinhas. E tá tudo bem. Porque às vezes eu quero me vestir com um salto alto e mini saia e um cropped super curtinho e uma micro bag. E às vezes eu quero me vestir com o meu tênis, a minha calça larga, o meu cropped mostrando a barriga, porque mostrar a barriga é essencial, e, e a minha maxi bag enorme pra eu levar a minha casa inteira na bolsa. Então, tá tudo bem, sabe? Tá tudo bem. Eu não preciso me vestir só de um jeito, ou ter só um tipo de cabelo, ou ter só. Sabe? A gente pode ser várias coisas. E eu acho que foi nesse momento que eu comecei a entender de que tá tudo bem eu experimentar, tá tudo bem eu usar vários estilos. E aí foi na pandemia, inclusive, que eu criei uma minissérie que chama Gabi Verso, que é o universo da Gabi, que foi inspirado no Divertidamente, né? Que são as emoções, que inclusive se tornou um dos meus filmes preferidos da vida. Assim, é o meu filme preferido da vida, eu acho. Porque é um filme que me acolhe nesse sentido. Porque a Hailey, ela sai da casa dela e aí ela vai pra outra casa, pra outra cidade, né? E ela muda de escola. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Aquelas. Ela muda de escola também e ela muda de ambiente em que ela mora. E ela começa a ter as crises dela mesmo, de ter mudado de espaço e ser vista de forma diferente. E aí tem os divertidamente dela, né? Que são as emoções. E aí foi quando eu criei as minhas divertidamentes, inspiradas na alegria, tristeza, medo, que seriam as minhas personalidades, né? Que é a Gabi rolezeira, a Gabi patricinha, a Gabi hippie e a Gabi super preocupada e disciplinada. Inclusive, se vocês quiserem assistir, tá no meu Instagram, é só rolar bem mais pra baixo. Se quiserem, eu disponibilizo aqui no YouTube também. Mas foi quando eu comecei a contar a minha história. Eu comecei a revisitar a minha história, inclusive tem um episódio que eu fiz com a minha família, que eles contaram sobre as histórias que tinha na minha infância. E meus irmãos participaram também, como eles me enxergavam como irmã. E esse momento, que foi o momento da gente fazer essa gravação, roteirizar essa série, que eu roteirizei com uma das minhas melhores amigas, a Thaís também, foi um momento de revisitar já o que tinha acontecido. Foi o primeiro momento, assim, que eu, tipo, revisitei e falei, pô, acho que eu estou me encontrando. Me encontrei, galera. Acho que eu entendi, hein? E aí, eu voltei com o meu estilo de sempre. O estilo que eu sempre tive, que eu sempre gostei e que por um espaço de tempo eu larguei um e depois o outro. Estilo, digamos assim, estética, pra vocês entenderem. Durante esse tempo, foi um momento em que eu me vesti um pouco mais X do que Y, por causa de um determinado tempo, pessoa, espaço, enfim. E depois eu me vesti só do outro e larguei, porque eu achei que eu não gostava mais. Mas aí, nesse momento, eu percebi que, não, eu gostava de tudo.
porque eu era aquele tudo, entende? Tanto que no episódio com a Alice e com a Nicole, elas falaram sobre experimentar todas as roupas que você tem no seu guarda-roupa. E eu acho isso uma dica muito legal. Porque você começa a ver o porquê que você comprou aquela roupa. Às vezes você vai descobrir que só porque você é maluca e foi na onda da internet. Mas às vezes você vai descobrir que você comprou aquela roupa porque ela fica incrivelmente linda no seu corpo. E que tá explicado porque eu amei e comprei. Meu Deus, por que eu nunca mais usei essa roupa? Então foi esse momento que eu comecei a gravar os vídeos de moda e os vídeos de maquiagem, que eu comecei a me permitir a me redescobrir em questão do meu estilo. E aí, quando eu comecei a bombar muito, muito mesmo, e aí veio o público muito grande relacionado à moda mesmo, eu falei, putz, eu tô sentindo necessidade de ir estudar. Porque, vocês sabem, eu sou a pessoa de estudar, né? Eu sou a pessoa do estudo, eu gosto muito de estudar. Então, eu falei assim, poxa, eu vou ir estudar, vou fazer um curso intensivo de moda. Já tinha me formado no teatro, eu tava só com a USP ainda. Então, eu falei assim, eu tenho tempo. Eu vou investir nesse estudo, que foi um estudo gratuito que eu fiz no programa do governo, Qualifica Mais. E eu fiz um curso intensivo de moda e identidade. A crise de identidade se resolveu com certeza aí. De estilo, pelo menos, foi aí. E eu entrei nesse curso, e era um curso que a gente fez um intensivo de moda, teoria, tudo que uma faculdade ensina, mas também uma parte muito de psicólogo mesmo, uma coisa meio terapia, de conversarmos sobre. E eu acho que, primeiro que ali eu já me permiti, né? No primeiro dia de aula, eu cheguei com a minha bota branca, de salto alto, parecendo a Paquita da Xuxa, e de roupinha vermelha, total Paquita, porque eu tava me sentindo incrível, eu tava me sentindo maravilhosa. E quando eu cheguei ali naquele espaço, as pessoas super me admiraram, e nossa, que lindo, você tem super um estilo incrível, e etc e tal. E aí eu comecei a chegar com vários looks diferentes e legais, e que eu tava me sentindo incrível, que eu tava me expressando como eu queria. Eu olhava aquele look e falava, nossa, essa sou eu, isso aqui sou eu, é o que eu gosto, é o que eu amo. E dentro desse curso, eu aprendi uma coisa com a minha professora, que foi assim, eu acho que pra colocar cereja no bolo do meu autoconhecimento em relação à moda, em relação ao estilo, né? Que ela pediu pra gente fazer um trabalho que seria uma bíblia de estilo. Sim, você vai ter a sua bíblia de estilo. Primeiro que ela falou que a gente poderia fazer físico, de forma física, e de forma online. Eu fiz os dois. Eu fiz online, primeiro, pra eu ir pegando as referências, fotos e tudo mais, e depois eu fui e fiz uma física. O que é essa bíblia de estilo? E eu acho que, inclusive, talvez vocês podem começar por ela. Sentiu que tá numa crise de identidade, não sabe direito o que você gosta, o que você não gosta, quer comprar tudo de todas as trends. Então, faz a bíblia de estilo. Faz a bíblia de estilo. Por quê? Nessa bíblia de estilo, você vai escolher de 5 a 6 fotos dos estilos de maquiagem que você mais gosta. De 5 a 6, só. As top 6 maquiagens que eu mais gosto de fazer. Seja pra usar no dia a dia ou seja pra usar num evento. Coloca. Top 5 ou 6 looks que eu... Nossa, se eu tivesse que usar só 5 looks pro resto da minha vida, seriam esses. Escolham esses 5, 6 looks. Não sempre o mesmo look. O que eu fiz no meu? Como eu tenho um estilo que eu não me prendo a uma coisa só, eu não uso só, sei lá, vestido tubinho. Então eu vou colocar 5 fotos de vestido tubinho. Não. Eu coloquei, por exemplo, uma foto de vestido tubinho, uma foto de um top e uma sainha, com uma bota cano alto. Eu coloquei uma que era com shorts jeans, uma camisetinha e um tênis. Eu coloquei um que era com chinelo havaiana, porque eu gosto de usar chinelo. Essas coisas. Você pegar coisas que você gosta e juntar nesses 5 looks dentro dessa bíblia de estilo. E aí, depois que você fizer o de maquiagem, o de look, faz de penteado também. 5 penteados que você mais gosta, que você ama fazer, que você é apaixonada, que você acha que você fica linda.
Depois, de 5 a 6 fotos de tipo de arquitetura que você gosta. Ai, Gabi, o que isso tem a ver? Tem a ver. Tem a ver. Vai na minha, porque tem a ver. Porque, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu amo casa vintage. Que é o que dizem, né? Arquitetura vintage. Que é porta de madeira, detalhes em arabescos, e etc e tal. Só que eu também amo uma casa moderna. Eu amo uma casa moderna. Eu amo um piso de porcelanato. Eu adoro. Tipo, você pode não gostar, mas eu gosto. E aí a pessoa falou, nossa, mas como se conversa essas duas coisas? Se conversam. Se conversam de forma belíssima. É uma identidade minha. É uma identidade minha misturar moderno com vintage. É uma identidade minha. Então, isso aparece até nas coisas que não parecem que vai aparecer. Exemplo, a arquitetura. Então, faça a da arquitetura também. 5 a 6 fotos do que você mais gosta numa arquitetura da sua casa, por exemplo. O que você gostaria na sua casa? Ah, eu prefiro portas de madeira. Ai, não, eu prefiro portas de ferro. Ah, eu prefiro um espelho quadrado na minha sala. Não, eu prefiro um espelho assimétrico na minha sala. Prefiro uma... Entende? E arquitetura e... Tem mais alguma coisa? Não, acho que não. Acho que são só esses. Ah, tem mais alguma coisa assim. Período histórico que você mais gosta. De 5 a 6 períodos históricos que você mais gosta, no sentido artístico falando, artisticamente falando. Ah, eu gosto mais do barroco, do romantismo, do... Coloca todos que você mais gosta. E aí, você vai montar, você vai juntar tudo isso, certo? Eu fiz o meu online primeiro no Pinterest. Fiz uma pasta chamada Bíblia de Estilo e várias subpastas de penteado, looks, maquiagem, arquitetura, períodos históricos. E aí, depois que eu fiz isso no online, eu fui pro físico, né? Porque eu preferi ter online, vocês vão entender por quê, para depois fazer o físico. E aí eu fiz o físico, depois eu peguei um caderninho mesmo. Eu sou a louca dos caderninhos, né, gente? Tenho vários caderninhos. Mas eu peguei um caderninho e fiz uma capa. Ai, Bíblia de estilo, nananã. Gente, eu sou muito das artes, né? Vocês já entenderam. Mas sou atriz, gente. Eu nasci pra ser atriz. Então a arte, ela me pega de todos os jeitos. A arte quer que eu seja tudo pra ela. E aí eu fui e desenhei a capa. Depois eu fui lá e falei, vou começar pelos looks. Porque é o que mais me chama. E eu coloquei looks, e eu fiz a colagem lá, toda bonitinho. Puxei setinhas. Por exemplo, eu coloquei todas as fotos lá, e eu puxei a setinha e coloquei saias, mini saias. Puxei setinha e coloquei salto alto. Puxei setinha e coloquei botas, cano longo. Coisas pra eu lembrar que eu gosto muito naqueles looks. Entende? Que é a composição toda do look, mas tem uma coisa especificamente que é muito eu. Eu fiz isso. E aí eu fui fazendo isso com os outros também, maquiagem, enfim. Por que essa Bíblia de estilo? Tá, Gabi, fiz agora, e aí? Agora eu sei quem eu sou? Sim e não. Por quê? Porque durante a nossa vida toda, a gente vai ter recaídas. A gente vai se questionar sempre. Nossa, será que eu gosto disso mesmo? Será que eu agi certo? Porque a gente nunca sabe o que vai chegar pra gente de notícia, o que vai chegar pra gente de, sei lá, de opinião, de acontecimento. Então, essa Bíblia de estilo é muito legal pra você sempre revisitar ela. Por exemplo, quando eu vejo uma tendência que eu fico, isso não se parece ser muito meu estilo, mas eu acho que eu gosto. Será que eu gosto mesmo? Ou eu tô vendo isso repetidas vezes e aí eu tô começando a achar inconscientemente que eu preciso só porque todo mundo tem e eu sou um ser social e preciso comprar isso também pra eu ter também pra fazer parte desse grupo. Pera, Bíblia de estilo. Pego, abro minha Bíblia de estilo, às vezes online, dependendo de onde eu estou, porque eu não tô com a minha física. E se eu tiver em casa, eu abro a minha física. Pego, abro, dou uma olhada, porque na física eu fiz anotações.
E aí eu olho, nossa, mas isso não tem nada mesmo a ver comigo. Talvez eu compre e eu doe depois. Ou então fique encostado lá e eu nunca mais use. Ou então eu vou olhar para aquela Bíblia de estilo e falar: olha, eu acho que. Tá vendo? Eu sabia. Tem alguma coisinha aqui que me chamou a atenção. Foi porque na arquitetura eu salvei isso daqui, ó. E eu gosto de arabescos. E esse estilo tem muito do romantismo que tem arabescos. É por isso. É por isso que eu tô sendo chamada pra essa tendência. Vou experimentar, vou comprar, vou usar, vou ver como que eu me sinto usando essa peça. Entende? Então, por isso que é importante você salvar coisas pra além de look e maquiagem. É importante salvar coisas também de que não tem nada a ver, aparentemente. Enfim, tô contando tudo isso pra vocês da minha vida e abrindo aqui uma parte do que aconteceu na minha vida resumidamente, pra vocês entenderem que, cara, a gente passa por essas crises existenciais e de identidade por conta de todos esses motivos que eu já falei pra vocês, mas tem como sair dela. E talvez ela fique voltando. Então é bom você ter alguma coisa pra você revisitar, pra você se lembrar do que você gosta. E eu acho que assim, a Bíblia de estilo também não é uma coisa fixa pro resto da sua vida, tá? De repente acontece alguma coisa na sua vida que você começa a odiar salto alto. E tá tudo bem. Você vai lá e tira o salto alto, então, da sua Bíblia de estilo. E vai se moldando ao seu novo eu. Assim, eu acho que a gente tem que fazer terapia. Tem sim que fazer terapia. Eu sei que é difícil o acesso à terapia. Sei que é difícil o acesso à terapia. Mas, no mundo ideal, a gente teria que fazer terapia. Mas converse com as suas amigas. Às vezes, conversar com amigos, conversar com professores que você tem como amigos. Porque, inclusive, um beijo aos meus professores da Fundação das Artes, que foi onde eu me formei como atriz. Eles se tornaram amigos pra mim. E, inclusive, o Sérgio, que foi meu orientador, ele sabe muito das minhas dores. Ele acompanhou a escritura do meu livro e chorou junto comigo, sabe? Ele foi entendendo o que eu tava sentindo enquanto eu escrevia, porque eu realmente cutuquei aquelas feridas que eu não sabia que existia, sabe? Então, eu acho que a gente tem que entender primeiro que a gente tem feridas, pra aí sim cuidar delas. Porque se a gente não entende que a gente tem feridas, como que a gente vai cuidar delas? Porque às vezes ela tá lá, quietinha, mas ela tá aberta. E aí isso interfere em outras coisas da sua vida, inclusive no seu estilo, inclusive na roupa que você vai se vestir. Às vezes você acha que você odeia a moda, que você não quer, sei lá, se vestir só de preto e básico, mas às vezes tem uma ferida aí. Ou às vezes não também. Às vezes você só quer usar a moda como uma coisa funcional e tá bom. Ou então, às vezes, você sempre usou um tipo de cor só. Por quê? Por que você não usou as outras cores? Porque você não experimentou. Às vezes é uma ferida. E eu digo isso porque, primeiro, foi uma experiência própria, assim, que aconteceu. Acabou refletindo, né, no meu estilo durante um tempo, as coisas que eu passei. E eu acho até que meu estilo ficou mais tímido, sabia? Tipo, eu nunca fui tímida, eu nunca tive um negócio de timidez, né? Porque eu nasci pro estrelato, she's a movie star. Mas eu comecei a reparar, depois, né, de um tempo que eu olho pra trás, que meu estilo ficou básico. E eu nunca fui básica, gente. Eu sempre fui uma perua. Sempre usei vários penduricalhos, não sei o quê, nanana. E eu comecei a ficar básica na época que eu tava, sei lá, meio insegura, talvez, meio com medo, meio procurando aceitação das pessoas. E eu acho que isso veio muito de que eu em si não tava tímida. Eu em si tava lá conversando, continuei trocando ideia com todo mundo, falando com todo mundo, e rindo e brincando. Só que isso refletiu no meu estilo. O meu estilo ficou tímido. E isso é de forma inconsciente. Isso acontece sem a gente perceber. E acontece com todo mundo, sabe? Pode ser que aconteça muito mais forte com você, ou muito mais forte comigo, e um pouco mais fraco com você, mas acontece. Acontece porque é sobre a nossa cidade, é sobre a internet, é sobre as influenciadoras, é sobre a nossa família, sobre os nossos amigos. A gente vive numa sociedade.
né? E a gente, às vezes, é moldado pelos nossos grupos. É, E assim, eu acho que, gente, eu não deixei os meus convidados com fome, também não me deixarei com fome. Eu vou dar uma mordidinha aqui que eu tô hum, comendo com vocês. Vocês estão almoçando, daí eu vou almoçar daqui também, né? Hum, eu mereço. Foram 8 episódios, 7, né? 7 episódios com convidado. E eu mal comia pra deixar pro convidado, né? Falta de educação, comer um pedaço e tal. Convidado ficar sem eu comer tudo. Porque eu sou uma pessoa que o quê? Eu como muito. Já pensou? Eu como toda a comida do convidado? Eu falei, não, eu vou pegar só um pra ele não ficar tímido. Ele come o resto. Então agora eu acho que eu vou poder macetar esses 2 lanches, essas batatas aqui, tudo, sozinha. Vou almoçar aqui junto com vocês. Um beijo, inclusive, aos convidados que aceitaram vir até aqui. Espero que vocês tenham gostado da comida que eu trouxe, que eu perguntei. Eu perguntei. Falei, amiga, você come tal coisa? Amigo, você come tal... Comiam, tá, gente? Eu perguntei. Eu não trazia aleatório, perguntei. Mas então, o que eu ia falar pra vocês? Eu acho que quando a gente começa a ter uma crise de identidade, a gente tem que sempre ter em mente da onde que ela veio. Ah, foi porque eu mudei de escola, foi porque eu mudei de cidade, foi porque não sei o quê. Ou foi por causa de um ciclo social. Foi porque estão me impondo que eu não posso usar esse tipo de coisa. Sendo que eu gosto desse tipo de coisa. Então, eu acho que tudo isso a gente volta no primeiro ponto, que é o autoconhecimento, é você saber o que que você gosta, o que você não gosta. Mas também é bom, às vezes, a gente reconhecer da onde tá vindo essa insegurança, da onde tá vindo essa incerteza, sabe? Porque às vezes a gente sabendo da onde vem essa incerteza, a gente corta o mal pela raiz, né? Porque o meu antigo relacionamento, ele que terminou comigo. Mas talvez, se eu tivesse percebido essas situações, eu teria cortado antes, né? Porque, enfim, ele terminou comigo porque. Vocês vão descobrir no livro porque que ele terminou comigo. Mas eu poderia ter cortado antes, sabe? Quando eu descobri que tava afetando a minha essência. Então, é importante a gente também entender que tá tudo bem. Tá tudo bem, que todo mundo passa por isso. É a crise de identidade, crise existencial, porque é muito difícil ser adulto. Ai, é muito difícil ser adulto, é um saco ser adulto, gente, é muito difícil. É desesperador, você chora muito, você acha que você não tá fazendo certo, que você fez escolhas erradas a sua vida inteira e que, nossa, você não é orgulho de ninguém. É uma loucura. É uma loucura, você vai ter essas crises. Mas tá todo mundo meio que nessas crises, sabe? Tá todo mundo meio que. Meio dodói mesmo. De. Dodói no sentido de. De mal. Tá todo mundo meio mal, sabe? Tá sendo difícil, assim, pra todo mundo. Então. Façam terapia. Se der pra fazer terapia. Façam a Bíblia de estilo, se tiver a possibilidade de fazer. Não precisa fazer no mesmo dia, se você não tiver tempo, pode ir fazendo aos poucos. Converse com as amigas, troca com elas sobre as crises que vocês têm e tudo mais. E escutem sempre o Conexão Fashion e me acompanhem lá nas redes sociais, divas maravilhosas, porque a gente está acabando, a gente está acabando esse episódio. Ai, gente, eu tô aqui dando uma enrolada, até tentando falar um pouco mais devagar, porque eu tô sentindo saudade já de vocês. Eu amei muito essa temporada. Foi a realização de um sonho, esse podcast. Justamente porque eu acredito muito que a partir da arte e da educação a gente pode mudar o mundo. E foi uma coisa que os meus pais me ensinaram, sabe? E tá fazendo esse podcast é muito importante. É a realização de um sonho, porque eu tô tentando trazer informação, trazer acolhimento, trazer um abraço pra vocês a partir da minha arte e a partir dos meus conhecimentos, a partir dos conhecimentos das pessoas que eu conheço, porque eu sou uma artista independente, eu sou uma artista que luta muito para que a arte e a educação seja mais acessível no nosso país. Porque o brasileiro não, não é que o brasileiro não gosta de estudar, o brasileiro não gosta de ir a museus.
O brasileiro gosta. É só porque tá difícil. Tá bem difícil. Porque quando eu falo que na escola pública eu era uma aluna nota 10 e eu fui pra escola particular e me tornei uma aluna nota 4, foi uma coisa real. Eu tive que correr muito, mas muito, muito, pra voltar a ser uma aluna nota 10. E mesmo assim eu não era reconhecida como uma aluna nota 10. Porque na minha antiga escola, muitos professores reconheciam que eu era uma aluna nota 10, mas outros não acreditavam que eu passaria na USP. Então, eu vou sempre, sempre, em toda a minha carreira, e vocês podem me cobrar o quanto for, porque é o meu propósito. Eu sou atriz, eu sou bailarina, eu sou modelo, profissional. Eu tenho DRT de tudo. Eu dou aula de dança e teatro. E estudo muito. E eu vou sempre, sempre, sempre fazer o possível para trazer mais conhecimento e arte para quem me acompanha, para quem tá comigo e para quem não me acompanha também. Porque quanto mais pessoas, melhor. Então eu quero agradecer a todo mundo que tá aqui comigo desde o começo. Seja de 2014, que foi quando eu comecei a criar conteúdo, seja desde 2005, quando eu comecei a estudar teatro, ou seja desde quando eu comecei o podcast há uns meses atrás. Eu quero agradecer vocês por estarem aqui, por não desistirem de mim, porque às vezes é muito difícil criar conteúdo. Às vezes é muito difícil ser artista, mas muito obrigada a vocês, primeiramente. Muito obrigada. Primeiramente, obrigada a Deus e a minha família, que também me apoia em tudo. Um beijo, mãe, um beijo, pai, um beijo, vidinhas. E um beijo muito grande para as minhas amigas também, as minhas melhores amigas, que estão sempre dando espaço para mim. A Bia, a Gia, a Thaís, a Jenny, ao Livinho, que veio aqui também. Um beijo grande, enorme pra Claudinha, que é a minha assessora. E um beijo enorme pra todos os convidados que passaram por aqui. Vocês fizeram parte desse sonho. E a todos os convidados que vão vir na próxima temporada, um beijo e estou ansiosa. Então, é isso, gente. Até a próxima temporada. Um beijo e tchau!